Você já parou para pensar no quanto a gente é refém daquilo que não entende? Porque às vezes não é a falta de dinheiro, nem de tempo, mas sim de uma barreira invisível, as palavras. Um idioma que pode ser um muro ou pode ser ponte. E quando a gente se encontra diante de uma história inteira, complexa, cheia de significado, mas escrita numa língua que não é nossa, qual é a reação? Muitos desistem, outros insistem, alguns se revoltam, mas há quem encara essa barreira como um destino inevitável. Imagine abrir um jogo como Fate Grand Order. O menu inicial já te lança um aviso. This game features millions of words of original star. Milhões de palavras, mas todas em inglês. É quase um prenúncio de que a sua paciência e a sua persistência serão testadas. E aí vem aquela sensação incômoda. Ou você aceita a condição, ou não joga. Não existe português Brasil na tela de configurações. Só o inglês, seco, frio e inabalável. Se você está aqui, provavelmente já viveu isso. Talvez você tenha aberto a Kines pela primeira vez e se deparado com aquelas descrições técnicas, a linguagem médica misturada com ficção científica, ou começou em Bus Company e ficou perdido em meio às referências literárias pesadas, Moby Dick, Dante, jogados no colo, mas sempre em inglês. É como mergulhar num oceano sem nem saber nadar. Ao mesmo tempo assustador e ao mesmo tempo também fascinante. Os antigos estoicos diriam que não podemos controlar as circunstâncias, mas podemos controlar nossas respostas a elas. E diante desse muro chamado idioma, o jogador brasileiro muitas vezes não tem escolha. A alternativa é ou desistir do enredo, viver só da jogabilidade, ou enfrentar palavra por palavra, tropeço por tropeço, e se reinventar. É curioso como o videogame, algo que começou como passatempo, vira ferramenta de autoconhecimento e até de sobrevivência cultural. É aí que nasce o que eu chamo de necessidade do contexto. Você não aprende inglês porque quer, você aprende porque precisa. Não há um manual em português, não há legenda salvadora. É você, o texto e a sua vontade de não perder a essência daquilo que ama. Nesse momento, o jogo não é apenas um jogo. Ele se torna professor, inimigo, amigo e um espelho teu. E no fundo, não é exatamente assim que a vida funciona. Nem sempre a gente escolhe os desafios. Muitas vezes é o desafio que escolhe a gente. Então o que resta é decidir: vou recuar ou vou atravessar esse muro de palavras? Quando pensamos em aprender inglês, a maioria das pessoas reduz a discussão a algo puramente técnico, gramática, pronúncia, vocabulário, mas e se a gente inverter a perspectiva? E se o inglês não for apenas uma ferramenta, mas também um espelho filosófico que nos obriga a refletir sobre quem somos diante do outro? E em frente grande ordem, por exemplo, os heróis invocados carregam consigo não apenas suas armas ou poderes, mas também o peso da sua cultura e língua de origem. Saber inglês, nesse sentido, não é apenas entender palavras estrangeiras, mas é quase como invocar dentro de nós a possibilidade de diálogo com pessoas de diferentes tradições, como se fosse uma invocação interna dentro de nós, onde o aprendizado abre portas para que possamos acessar novas narrativas, novos mundos, novas formas de pensar. A filosofia nos lembra que a linguagem não é só comunicação, ela muda a realidade. Um autor que eu literalmente não consigo dizer o nome, mas eu vou deixar aqui escrito, dizia que os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Isso significa que, ao expandir sua linguagem, você literalmente expande seu mundo. E aqui entra o inglês, não como imposição de um idioma global, mas como janela que abre a experiência do existir. E pensa comigo, ao jogar Knights, percebemos personagens que viviam em territórios fragmentados, onde a comunicação entre culturas diferentes é essencial para a sobrevivência. Muitas vezes, o que separa a cooperação do conflito é justamente a capacidade de traduzir intenções em palavras. Da mesma forma, na vida real, o inglês pode ser esse fio invisível que conecta histórias aparentemente distantes e nos permite enxergar a humanidade compartilhada por trás das diferenças. Aprender inglês, então, não é apenas ter uma habilidade a mais no currículo, é uma forma de resistência contra a alienação, contra o isolamento. É se colocar diante do outro com humildade e coragem, aceitando que compreender exige esforço, mas também oferece encontro. E todo encontro verdadeiro tem potência transformadora. Agora que eu comentei do inglês como uma janela de expansão de mundo, agora podemos olhar para ele como um espelho de autotransformação. Em filosofia, Sartre nos lembra que somos seres condenados à liberdade. Em outras palavras, sempre teremos que escolher, inclusive quando se trata de aprender algo novo. O inglês pode parecer, para muitos, uma obrigação imposta pelo mundo moderno, mas também pode ser ressignificado. Ele se torna um ato de liberdade quando escolhemos não apenas aprender palavras, mas reinventar nossa relação com o conhecimento. Nos jogos, esse processo fica evidente. Em Fate Grande Ordem, muitas batalhas não se vencem com força bruta,
mas com interpretação de símbolos, mitos e histórias que vêm de várias culturas. Imagine a cena: um jogador brasileiro, de madrugada, traduzindo uma fala de um herói grego ou egípcio para compreender melhor sua motivação. Esse esforço não é só aprendizado mecânico, é quase como uma prática socrática de perguntar: o que isso significa para mim? Já em Arknights, vemos operadores que vêm de terras devastadas, onde comunicação é muitas vezes delimitada. Ainda assim, a equipe só avança porque há tradução e mediação constante. A necessidade de compreender o outro para seguir em frente. O jogador, ao entrar em contato com esses diálogos, percebe que o idioma não é apenas som ou texto na tela, é a própria ponte que sustenta a jornada coletiva. Aqui podemos conectar com a reflexão de Paulo Freire, que dizia que aprender a ler o mundo é tão essencial quanto aprender a ler palavras. O inglês, nesse sentido, nos dá acesso a uma nova leitura do mundo, seja para entender uma pesquisa acadêmica, mergulhar em uma comunidade internacional, ou até mesmo perceber variações nas narrativas que nunca chegam a ser traduzidas por completo em jogos. Portanto, aprender inglês não é apenas atravessar uma barreira linguística, é um ato de autoconhecimento e de melhoramento. É reconhecer que, ao dominar novas palavras, também estamos nomeando parte de nós mesmos que antes não tinham voz. Agora pensa comigo, aprender inglês nesses jogos não é só questão de vocabulário, é questão de identidade. Porque quando você lê uma frase de Arknights, como a minha tentando explicar o caos do mundo, ou quando você vê em Fate Grande Ordem personagens históricos e mitológicos falando de destino e escolha, você não está apenas traduzindo palavras, você está traduzindo o que significa existir em outro idioma. E aqui entra um ponto filosófico. Será que a gente só é quem é num idioma que aprendeu primeiro? Ou será que ao aprender inglês, a gente ganha uma nova forma de pensar, uma nova lente para enxergar o mundo? O filósofo, que eu também não sei pronunciar esse nome, desculpa, dizia: os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Então, se você só fica no português, o seu mundo fica limitado. Mas quando você se arrisca a encarar o inglês, mesmo tropeçando, mesmo errando, o mundo se abre. É como passar de um mapa fechado para um mundo aberto. E olha que curioso, muitos jogam Nimbus Company sem entender tudo de primeira. O jogo é cheio de metáforas literárias, de frases pesadas, de construções que nem em português seriam fáceis. Mas ainda assim você insiste, você pega o dicionário, você pesquisa, você compara, e nisso você começa a construir não só o seu inglês, mas também a sua disciplina, sua curiosidade e sua resiliência. É um reflexo muito real de como a vida funciona. Você não entende tudo de primeira, mas se você insiste, o aprendizado vai vir de uma forma ou de outra. Agora deixa eu te provocar. Será que aprender inglês nesses jogos não é, de certa forma, também aprender a ter paciência consigo mesmo? Porque, no fundo, a gente não quer só entender o que a Mia ou o Dante de Nimbus Company estão dizendo. A gente quer se entender dentro desse processo. A gente quer se enxergar evoluindo, sendo capaz de traduzir não só palavras, mas sentimentos, intenções e histórias. É por isso que eu digo, jogar inglês não é só jogar, é praticar filosofia na prática. É assumir que a vida é feita de limitações e que você pode escolher se as limitações vão ser muros ou degraus. Quando a gente joga em inglês, existe uma sensação curiosa. Ao mesmo tempo em que você se sente perdido, também se sente crescendo. É como se o jogo mostrasse duas versões de você. Uma ainda insegura, tropeçando nas palavras e tentando adivinhar o sentido pelo contexto. Outra que já começa a captar pequenas coisas, reconhece expressões, entende diálogos que antes passavam batidos. Esse contraste é poderoso porque transforma a própria experiência em aprendizado visível. Você percebe a sua evolução diante de seus olhos. É como em Fate Grande Ordem, quando uma luta parece impossível, mas ao insistir, você nota que só conseguiu vencer porque seus personagens foram crescendo de pouco em pouco, quase sem você perceber. E aqui cabe uma provocação filosófica. Sim, eu vou fazer muito isso. O aprendizado é chegar ao domínio completo de algo, ou é aceitar que vamos sempre estar incompletos, mas ainda assim em movimento. De novo, vou ter que dizer que eu não sei pronunciar ainda nome de filósofo, que tem alguns que eu ainda passo meio com dificuldade. Então eu vou deixar aqui escrito no vídeo, ok? Desculpa. Dizia: ninguém entra duas vezes no mesmo rio, pois o rio já não é o mesmo, e a pessoa também não. Com o inglês nos jogos acontece o mesmo. Uma frase que parecia intransponível ontem, hoje já soa familiar. O que antes era um muro, agora vira ponte. Nos diálogos complexos de Nimbus Company, isso parece ainda mais forte. O jogo bebe de fontes literárias densas, como Metamorfose ou Dante, a Divina Comédia. Mesmo em português seriam desafiadoras, mas por estarem em inglês, eles nos obrigam a alongar o pensamento, a nos esforçar além do habitual. Não é só uma questão de idioma, é um exercício de expansão de consciência.
Você se treina a pensar em outra lógica, em outro ritmo, e a sustentar a tensão de não compreender tudo de imediato. E é justamente aí que mora o valor. A dificuldade, nesse caso, não é obstáculo, é ferramenta. Assim como em Arknights, onde cada operação exige estratégias diferentes, você aprende a se adaptar com os recursos que tem. O inglês dentro dos jogos exige criatividade, paciência e humildade. E talvez esse seja o ponto mais profundo. Jogar inglês não é apenas sobre aprender palavras, é sobre aceitar que a dificuldade educa, que os limites que enfrentamos dentro ou fora do jogo podem ser guias, não prisões. É nesse esforço que se forma não apenas o jogador que entende a história, mas a pessoa que aprende a enxergar sentido no próprio processo de aprender. No fim das contas, aprender inglês pelos jogos não é sobre decorar regras de gramática ou traduzir palavra por palavra. É sobre estar diante de algo que não domina, mas que mesmo assim escolhe enfrentar. É como se cada diálogo em inglês fosse um espelho. De um lado, a história do jogo, do outro, a sua própria história de aprendizado. Quantas vezes você já não se sentiu perdido, olhando para a tela, sem entender direito o que estava acontecendo em Arknights ou em Fate Grande Ordem, ou em Nimbus Company, e ainda assim continuou, jogou mais uma missão, arriscou mais uma tradução mental, fez conexões pelo contexto. Essa insistência é o que te faz crescer. É a mesma virtude que Aristóteles chamava de hábito. Não é um ato isolado que forma quem somos, mas a repetição constante de pequenas escolhas. No fundo, cada vez que você clica em Start, mesmo sem entender todas as palavras, você já está aprendendo. Cada vez que você ouve uma frase em inglês e reconhece uma expressão, você já está mudando. E cada vez que insiste, apesar da dificuldade, você prova que não precisa esperar condições perfeitas para começar a se transformar. Talvez o aprendizado nunca seja completo. E tudo bem, o importante é que ao longo do caminho você já não é mais o mesmo. Assim como os personagens de Nimbus Company carregam suas feridas, mas ainda assim seguem em frente, assim como os doutores de Arknights nunca têm todos os recursos ideais, mas ainda assim encontram soluções, você também está sempre em movimento. E é nesse movimento que está o verdadeiro sentido. Não aprender inglês por obrigação, mas porque o contexto pede, porque a vida pede. E porque você percebe que crescer é, no fundo, atravessar o desconhecido. Obrigado por ficar comigo até aqui. Se alguma coisa que eu disse fez sentido para você, já marca aí nos comentários ou deixa um like, para eu saber que a gente tá junto nessa mudança. Se não fez sentido, tudo bem, cada um tem seu tempo. O importante é que você continue se perguntando, continue buscando ser você mesmo.